Ite missa est. Sexta parte. Tudo está consumado. João 19:30. Deus nosso Senhor chega agora ao ite missa est da sua missa, no momento em que solta o grito de triunfo: tudo está consumado. A obra de salvação está concluída, mas quando ela foi iniciada? Essa obra começou, de fato, no tempo infinito da eternidade, quando Deus quis fazer-se homem. Antes do princípio do próprio mundo, já a divina impaciência existia para restituir o homem aos braços de Deus. O Verbo existia no céu, impaciente por ser o Cordeiro sacrificado desde o princípio do mundo. Ele manifestou a sua impaciência sob a aparência de símbolos e imagens proféticas, como se a sua face moribunda se refletisse em milhares de espelhos ao longo de toda a história do Velho Testamento. Ele estava impaciente por ser o verdadeiro Isaque, que transportava por suas próprias mãos a lenha para o sacrifício, em obediência às ordens de seu pai celestial Abraão. Ele estava impaciente por realizar o místico símbolo do Cordeiro da Páscoa judaica, que foi imolado sem que um único osso do seu corpo fosse quebrado. Ele estava impaciente por ser o novo Abel, morto pelos seus invejosos irmãos da raça de Caim, para que o seu sangue pudesse erguer aos céus o grito do perdão. Ele estava impaciente no seio de sua mãe, quando saudou João, o seu precursor. Ele estava impaciente na circuncisão, quando antecipou o derramamento do seu sangue e recebeu o nome de Salvador. Ele estava impaciente quando, na idade de 12 anos, recordou a sua mãe que devia ocupar-se das coisas de seu pai. Ele estava impaciente na sua vida pública, quando dizia que tinha ainda um batismo a receber, e estava ansioso por que ele se cumprisse. Ele estava impaciente no Jardim das Oliveiras, voltando as costas às 12 legiões de anjos consoladores. Ele estava impaciente na última ceia, quando antecipou a separação do seu corpo e do seu sangue sob as aparências de pão e de vinho. Finalmente, a impaciência atingiu o seu termo, quando a hora da escuridão se aproximou no final da última ceia. Ele então cantou pela primeira e única vez, precisamente no momento em que caminhava para a morte. Não teria importância para o mundo o fato de que as estrelas brilhassem com mais intensidade ou que as montanhas se erguessem como símbolos de perplexidade ou que as colinas prestassem o seu tributo aos vales que lhes deram o ser. O que importava apenas era que cada uma das simples palavras que ele dissera se cumprira exatamente. O céu e a terra não passariam antes que as suas palavras fossem cumpridas. Restava apenas o cumprimento de uma palavra de Davi sobre a realização de cada profecia. Agora, porém, que tudo mais se cumprira. Ele, o verdadeiro Davi, pronunciava, por último, as palavras do profeta: tudo está consumado. O que é que estava consumado? Era a redenção do homem, porque o amor completara sua missão. O amor fizera tudo o que pudera. Há duas coisas que o amor pode fazer. Por sua própria natureza, o amor pende para a encarnação, e toda a encarnação pende para a crucifixão. Pois não é verdade que na ordem do amor humano, do afeto do marido pela esposa e da encarnação, da confluência do amor mútuo, nascem novos seres, que são os filhos? E quem poderá jamais esquecer os filhos das suas entranhas, cujo amor vai até ao ponto de fazer por eles os maiores sacrifícios, inclusivamente o da própria vida? E é assim, porque todo amor, quando verdadeiro, pende para a crucificação. Isto é, porém, uma pálida comparação com a ordem divina,
segundo a qual o amor de Deus pela sua criatura é tão profundo e intenso que terminou numa encarnação. O amor divino, todavia, não se limitou a revestir a forma humana, pois nosso Senhor veio ao mundo para remi-lo. A morte era, pois, o alvo supremo que ele procurava. A morte, que interrompe e corta as carreiras dos grandes homens, não interrompe, porém, a sua, pois ele foi coroado de glória e este era o único objetivo que ele procurava. Assim, a sua encarnação pendia para a crucificação, para o maior amor que jamais alguém sentiu e que sacrificou a própria vida por aqueles a quem amava. Consumada a obra da redenção, o divino amor podia dizer: dei tudo quanto podia dar em benefício da minha vinha. O amor não pode realmente dar mais do que a vida por aqueles a quem ama. Ite missa est, ide, a missa está dita. A sua obra estava, pois, consumada. E a nossa? Quando o Salvador disse tudo está consumado, ele não quis dizer que as oportunidades da sua vida se tinham esgotado, mas sim que a sua obra estava tão perfeitamente terminada que nada havia a acrescentar-lhe, por muito perfeito que fosse. Quanto a nós, no entanto, quão longe isto está da verdade. Quantos de nós acabam as suas vidas sem as terem realmente cumprido? Uma vida de pecado pode chegar ao seu fim, mas nunca poderá dizer-se que foi uma existência concluída, perfeita. Se a nossa vida se limitou a acabar, os nossos amigos perguntarão: quanto tempo viveu? Se, porém, a nossa vida foi uma existência que atingiu a sua finalidade, que cumpriu, enfim a pergunta será esta: quantos merecimentos de boas obras leva ele consigo? Uma vida realmente preenchida não se conta pelo número de anos, mas sim pelas suas obras. Não conta o tempo que se gastou na vinha, mas sim o trabalho que ali ficou feito. Num curto espaço de tempo, pode realizar-se a tarefa equivalente a muitos anos, pois os próprios que chegam à 11ª hora podem viver uma vida completa. Os outros, e até aqueles que vieram até Deus como bom ladrão, apenas na hora do seu último suspiro, podem acabar a sua existência no reinado de Deus. A nenhum deles se aplica a triste exclamação de pesar: demasiado tarde te amei, ó beleza eterna. Nosso Senhor consumou a sua obra, mas nós não consumamos a nossa. Ele aponta-nos o caminho que devemos seguir. No final, ele depôs a sua cruz, e nós devemos tomá-la sobre os nossos ombros. Ele consumou a redenção no seu corpo físico, mas cabe-nos a nós consumá-la no seu corpo místico. Ele consumou a salvação, mas nós ainda a não aplicamos às nossas amas. Ele terminou a construção do templo, mas nós devemos habitá-lo. Ele realizou o modelo ao qual devemos adaptar as nossas cruzes. Ele lançou a semente, mas cabe-nos a nós ceifar a seara. Ele encheu o cálice, mas nós ainda não esgotamos o seu conteúdo que refrigera. Ele semeou o campo de trigo, mas nós devemos recolher o grão no nosso celeiro. Ele consumou o sacrifício do Calvário. Cabe-nos, porém, consumá-lo também na Santa Missa. A crucificação não representa um drama inspirador, mas sim um ato, um modelo ao qual devemos adaptar as nossas vidas. Não devemos limitar-nos a permanecer na contemplação da cruz, considerando-a como uma obra consumada e terminada, como a vida de Sócrates. Não. O que se passou no Calvário aproveita-nos apenas na medida em que o repetirmos nas nossas próprias vidas. A missa permite essa relação, pois, por intermédio da renovação do Calvário nos nossos altares, não seremos apenas espectadores, mas sim participantes da redenção, e é aí que reside a consumação,
o cumprimento da nossa tarefa. Jesus disse-nos: "E se eu me elevar acima da terra, arrastarei comigo todas as coisas." Jesus consumou a sua obra quando foi erguido sobre uma cruz. Nós consumaremos a nossa quando lhe permitirmos que nos atraia, nos arrebate para si no sacrifício da missa. A missa é o ato que torna a cruz visível aos nossos olhos. É ela que se patenteia, que se ergue em todas as encruzilhadas da civilização e nos aproxima tanto do Calvário que até os pés fatigados podem fazer a jornada que conduz ao seu doce abraço. Todas as mãos podem, assim, tocar o sagrado fardo, e todos os ouvidos podem ouvir o suave apelo, pois a missa e a cruz são uma e a mesma coisa. Em ambos existe a renúncia perfeita da vontade ao Filho bem-amado, o mesmo corpo dilacerado, o mesmo derramamento do precioso sangue, o mesmo perdão divino. Tudo quanto foi dito e feito durante a Santa Missa deve acompanhar-nos para vivermos o sagrado ato, para praticarmos e o aplicarmos em todas as circunstâncias da nossa vida diária. O sacrifício de Jesus transforma-se no nosso próprio sacrifício, por meio da oblação de nós próprios em união com Ele. A sua vida, oferecida por nós, transforma-se na própria vida que lhe oferecemos. Que ao voltar da Santa Missa, tenhamos feito a nossa escolha, voltando costas ao mundo para fazermos parte da geração daqueles que vivem à semelhança de Cristo e são, assim, testemunhas vivas do amor daquele que morreu por nós, para que pudéssemos viver com amor. O mundo dos nossos dias está repleto de catedrais incompletas, de vidas incompletas, de almas meio crucificadas. Algumas levam a cruz até ao Calvário e depois abandonam-na. Outros deixaram-se pregar, mas despregaram-se antes que a sua cruz fosse erguida ao alto. Outros estão crucificados, mas se o mundo os desafia, dizendo desce da cruz, eles descem, decorrida 1 hora, 2 horas ou 2 horas e 50 minutos. Verdadeiros cristãos são aqueles que perseveram até ao fim. Nosso Senhor também ficou até que a sua obra estivesse consumada. Da mesma maneira, o sacerdote não abandona o altar sem que a missa esteja terminada. Também nós devemos permanecer na cruz até que as nossas vidas se tenham cumprido. Cristo crucificado é o perdão, o modelo de uma vida preenchida. A nossa natureza humana é o material bruto, a nossa vontade é o cinzel. A graça de Deus é a energia e a inspiração. Sob a ação do cinzel, desbastam-se os blocos grosseiros da nossa natureza imperfeita. Os primeiros pedaços que caem representam o nosso egoísmo. Depois, por meio de uma cinzelagem mais delicada, mais leve, desbastamos excrescências que representam o orgulhoso exagero da personalidade, o egocentrismo. Finalmente, com uma escovadela da própria mão, faremos surgir à luz do dia a obra-prima completa, o ser perfeito à imagem e semelhança do modelo patenteado na cruz. Nós estamos no altar sob as aparências de pão e de vinho. Nós oferecemos-nos a nosso Senhor, e Ele consagrou-nos. Não devemos, portanto, bater em retirada, mas sim permanecer até o final, orando sem cessar, para que um dia, ao olharmos para o passado, possamos dizer que vivemos na intimidade daquele que morreu por nós na cruz e, tal como ele, possamos pronunciar a 6ª palavra: tudo está consumado. Assim, as suaves palavras do Ite Missa Est ressoarão ao longo dos corredores do tempo, transpondo os umbrais da eternidade. E os coros dos anjos e o exército branco da Igreja triunfante
responderão: Deo gracias.